Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa noite, estamos chegando aqui para mais uma live. Hoje vamos falar sobre a quinta aula já, né, da escatologia bíblica. A paz do Senhor, pastor Fábio. Pai do Senhor, meu amigo, pastor Mauro, uma honra mais uma vez estar aqui, graças a Deus, né? Chegamos à quinta aula aí de escatologia, e essas aulas que, para a glória de Deus, está sendo muito ouvida, muitas pessoas aí interessadas em aprender a palavra de Deus, né? A gente fica feliz e contente em poder, né, proporcionar isso às pessoas, e para mim é uma honra estar aqui ao lado do Senhor em mais uma aula, e vamos lá, né? Vamos caminhar mais um pouco. Maravilha. Então, a gente está iniciando mais essa aula aqui hoje. Eu acredito que o assunto hoje também, como as demais, é muito emblemático, né? Muito importante. E quero que você faça uma oração, pastor Fábio, para a gente iniciar. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez, ser grato pelo dom da vida, por estarmos de pé, por estarmos vivos, pela Tua proteção, pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pelo Teu favor. Meu Deus, agradecido sempre pela morte vicária de Cristo na cruz. Somos gratos. Pedimos ao Senhor ajuda nesse momento. Abençoe a minha vida, a vida do pastor Mauro. Que o Espírito Santo nos conduza, Senhor, nos direcione para transmitir a Tua palavra ao maior número de pessoas que estarão assistindo ao vivo e aquelas que posteriormente vierem a aprender, a ouvir, a escutar e a assistir, Senhor, esta aula. Deus abençoa no nome de Jesus, pedimos a Tua direção, trabalha e opera enquanto estamos ministrando a Tua palavra. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, então, pastor Fábio, nós vamos, já tá a irmã Eliane entrando ali, um abraço a todos, né, pedir os irmãos que forem entrando, que façam a gentileza de ir compartilhando essa live e deixando perguntas aí também. Nós vamos deixar um tempo para perguntas, né, e na medida que a gente for desenvolvendo os assuntos também, a gente já pode ir trazendo algumas elucidações, né, também durante o discorrer do assunto, né. Quero que você já faça suas primeiras considerações também, pastor Fábio. Pastor Mauro, eu quero reforçar o que o senhor acabou de dizer aí. É muito importante a participação, né, dos irmãos, das pessoas aí que estão conosco, mandando suas perguntas. Eu encontro aqui os irmãos da igreja e falando da live e às vezes falando, pastor, eu gostaria de perguntar, mas não perguntei. Então, quero dizer aos irmãos, incentivar todos para que participem, tá bom? Para que divulguem, compartilhem, como o senhor acabou de dizer, para que nós possamos alcançar mais pessoas. E eu quero introduzir aqui dizendo que hoje nós estaremos estudando o capítulo 13 de Apocalipse. Nós estaremos falando aí sobre a besta, né, que emerge do mar e também sobre a besta que emerge da terra. E se sobrar um tempinho, nós falaremos aí sobre as taças. Então, eu já exponho aqui para aqueles que estão nos assistindo o tema da lição de hoje, da aula de hoje, para que eles já possam estar sintonizados. Quem quiser pegar a sua Bíblia, né, pegue a Bíblia, abra ela lá, se você puder colocar aí outras versões, é interessante vocês irem acompanhando. Pegue uma caneta, pegue um papel, apesar que tudo vai ficar registrado, quem quiser consultar depois pode consultar, mas estudante é assim, né, pega caneta, pega papel, anota, né, e vai absorvendo as informações que eu tenho certeza será riquíssima nesta noite. Pastor Mauro, vamos lá? Vamos então, eu quero ler um texto na palavra do Senhor aqui, aproveitar, né? Vamos fazer a leitura. Vou até compartilhar aqui. No livro do Apocalipse, no capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 1, né? Vamos ler até o 10, depois a gente volta a ler a partir do 11 também. Diz assim a palavra do Senhor. Acho que tá até na tela aí compartilhado, ó. Legal, hein? Tá melhorando, hein? Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os seus chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo e os seus pés como de urso. Sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe poder, e o seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada,
toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Então lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe autoridade sobre toda a tribo, e povo, e língua, e nação, e adorá-los-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Então está aqui o texto que nós acabamos de ler, né? Tem muitos detalhes aqui que a gente precisa ponderar. E nós estamos utilizando aquela metodologia. Abraço aí para a Irani, né? Para Júlia, a irmã Andréia, a irmã Silvana, Vieira, Viviane, André Marques, Deus abençoe. Pastor Fábio, o texto que nós acabamos de ler, sim, lembrando que nós estamos usando aquela metodologia que é a correta, deixando a Bíblia interpretar ela própria, né? Perfeito, pastor. A Bíblia mesmo vai se interpretando, até porque o apóstolo Pedro diz que nenhuma das profecias é de interpretação humana, né? Então, nós estamos fazendo aqui uma exegese bíblica expositiva sobre o assunto. O primeiro ponto que eu quero mostrar aqui é que essa besta, segundo o que a própria Bíblia mostra, lá no capítulo 17, que depois nós vamos ler, ela sobe do mar, porque nós lemos o capítulo 12 a semana passada, que quando ela foi atirada na terra, né, quando o dragão se viu atirado para a terra, Apocalipse 12, 13, então ele se colocou sobre a areia do mar. E no versículo 18, tem algumas Bíblias que não tem o versículo 18 do capítulo 12. E agora aqui, ó, vi subir do mar uma besta. Por que é besta? Porque ela só olha para baixo. Perfeito. Né? Mas uma coisa interessante também que a gente precisa atentar é que as três bestas que o Apocalipse trata, elas sobem de baixo para cima. Uma sobe do abismo, no capítulo 11, outra sobe aqui no mar que é multidões, né, segundo o Apocalipse 17, pois nós vamos ler, e a outra sobe da terra. Significa que a gente lendo Tiago 1,17, a gente percebe que essa Trinity, ou essa tríade, ela é do mal, ela é proveniente do abismo mesmo. Porque Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Maravilha. O qual não existe nem sombra de mudança, nem variação. Então, tudo que vem de Deus não pode subir, ele tem que descer. O véu do templo, quando ele se rasgou com a morte de Jesus, ele rasgou de cima para baixo. Ok? Ok, perfeito. Muito bem. Interessante isso. Exatamente. Então, agora eu quero já lançar aqui, né, até para você poder discorrer um pouco, pastor Fábio. Você observe que essa besta que subiu do mar, que são multidões, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os seus 10 chifres, diademas, que são coroas de reis, né? A palavra diadema do grego é coroa de rei. E sobre as suas cabeças, nomes de blasfêmia. Eu faço uma pergunta, eu lanço aqui só para termo de reflexão. E como nós poderia implantar 10 sobre 7 cabeças, esses 10 chifres, pastor Fábio? É interessante, né? Interessante essa colocação, porque se tem 7 cabeças, teria que ter 7 diademas, porque cada coroa seria para uma cabeça, né? Então, mas quantas diademas tem? Tem 10. Pois é, então quando a gente, só voltando um pouquinho para o capítulo 12, no capítulo 12, versículo 3, viu-se também outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Lá tem quantas?
Lá tem 10 diademas. Perceberam aí? Percebi, interessante. Percebeu como que o dragão não pode ser aquela besta lá? Ele é uma outra besta, é a que sobe do abismo? Interessante. Entendeu? Porque são Pastor detalhes. Mauro, desculpa, e é importante o senhor ressaltar isso, né? Porque o senhor é escatólogo, né, conhece muito a matéria, e o senhor sempre faz essa distinção, né? De três bestas, uma que sobe do abismo, uma que sobe do mar e a que emerge da terra. Então é isso que o senhor está ressaltando agora, fazendo essa Sim, diferenciação para quem está nos ouvindo, agora entender e compreender isso, né? até porque esse capítulo 13 não tem como entender, Interessante. não tem como entender o capítulo 13 sem ler o capítulo 17. Porque Ok, aqui, lembra que eu expliquei que o Apocalipse ele está dividido em duas colunas, subdivisões, até o sim, capítulo 11, depois, a partir do 12 até o 22, são complementos, progressões dos 11 primeiros capítulos. Então nós vamos entender esse capítulo mesmo lendo o 17. Quando a gente lê o 17, pastor Fábio, você vai perceber que a Bíblia vai estar dizendo que essa besta do capítulo 13, ela sobe do abismo. Por isso que as pessoas podem entender que seria a mesma. a mesma, por isso que só falam É, de duas. sim, mas é porque as duas estão caldeadas, interligadas. Uma não trabalha, na verdade, as três estão interligadas. Porque se eu tirar uma besta, acontece que eu tiro, então, a tríade, a trindade satânica. Fica só duas, né? Então vamos seguir. Então eu gostaria que os irmãos pensassem um pouco aí, talvez até para a gente interagir um pouco mais. Como que eu poderia pegar essas 7 cabeças e Vamos colocar 10 lá. chifres? Porque chifre ou pontas, tem uma tradução que fala pontas. Dentro do contexto profético, significa rei, poder ou reino. Sim. Ok? Então vamos ver se os irmãos têm alguma ideia, assim. Né? Tem muita gente assistindo aí já. Bruna, Rodrigo, um abraço. Tércio, lá de Tupã. Como que a gente poderia colocar sobre essas 7 cabeças esses 10 chifres? Ou as 10 coroas. Não, também, mas você observa que lá o dragão ele só tem Também. 7 coroas. Aqui Sim. essa besta ela já tem 10 10 coroas. chifres e 10 coroas. Mas só tem 7 cabeças. Como que a gente Justamente. faria isso? Justamente, justamente. Pois vamos seguir aí, as pessoas vão pensando aí, né? Que hora que a gente for ler o capítulo 17, aí vai elucidar isso daí. Então vamos lá, o versículo 2 fala que a besta que eu vi era semelhante ao leopardo e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Você observa que tem um paralelo aqui com os 3 animais que Daniel vê no capítulo 7 e 8. Né? Perfeito. O urso, porque lá esses 3 animais, lá, eles representam três nações, também lá no capítulo, no livro de Daniel, né? Urso, e leopardo e leão. Ok? Ok. 3 nações. Versículo 4, aliás, versículo 3 diz assim: vi também uma das suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Isso. Agora aqui, a gente vai ter que parar um pouco aqui agora para entender o que seria isso aqui. Uma ferida de morte. Essa ferida também ela está relacionada com a cruz. Quando Jesus foi crucificado, cumpriu-se Gênesis 3,15. Porque muitos falam que a cabeça de Satanás foi esmagada, mas não foi. Ela foi ferida. Esmagada só quando ele for subjugado e lançado no lago de fogo, né? Tanto é que Romanos diz o seguinte: o Senhor Deus esmagará a cabeça, né? E nós lemos também lá em Isaías 27, que Deus vai esmagar a cabeça da serpente, né, do Leviatã. Então aqui só foi ferida, cumprindo Gênesis 3,15. Porque quando Jesus ele é morto na cruz, Satanás fere o calcanhar de Jesus. Mas quando Jesus dá o brado e ele fala tudo está consumado, ele fere a cabeça dele. Por isso que aparece aqui a besta com uma ferida mortal numa dessas cabeças. Ok? Ok. Muito bem. Agora observe que essa ferida ela foi curada.
E aí houve uma perplexidade, um espanto muito grande, e as pessoas começaram a seguir a besta. O que será o que nós poderíamos imaginar aqui? Provavelmente, como ele vai imitar Jesus em tudo, ele vai imitar Jesus num cavalo branco. Jesus é chamado de videira verdadeira, ele é chamado de videira da terra em Apocalipse 14. Jesus tem uma noiva, que é a igreja, ele tem uma noiva, que é a grande prostituta de Apocalipse 18, 17 e 18, não é? E aqui no caso, tudo indica, nós vamos ler um texto aqui agora, tudo indica que ele vai simular uma morte e uma ressurreição. Isso que eu ia falar para o senhor, a palavra que o senhor usou é perfeita, simular. Porque o diabo não tem poder de dar vida. Perfeito, pastor, perfeito. Muito bom a colocação. Muitos dizem assim, pode ser um clone, outros dizem, pode ser um robô. Né? Nós não sabemos, ninguém sabe, não existe nenhum teólogo no mundo que saiba como isso vai acontecer. Mas o fato é que ele vai ser morto, ele morre. Agora, como ele vai simular essa ressurreição, nós não sabemos. Vamos ver ele morrendo? Vai. Essa besta morrendo, esse anticristo? Porque uma coisa que nós vamos precisar entender aqui, pastor Fábio, é que tanto o anticristo como o falso profeta são homens, pessoas, ok? Não é os Estados Unidos, como dizem os adventistas, não é alguns dizem que é o Papa, né? O Papa vai ter um papel predominante, o Vaticano, mas ele propriamente dito não é a besta e nem o falso profeta. Então nós vamos ver um texto agora no Antigo Testamento, que eu quero mostrar. Vamos abrir junto aí as nossas Bíblias, lá no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Nós vamos ver uma coisa muito interessante aqui, ó. Vou colocar aí na tela. Observe, ó. Versículo 1. Sucedeu no 10º ano do primeiro mês que veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém, está quebrada a porta dos povos, está aberta para mim. Perdoa, eu estou no 26 aqui, é 28. Capítulo 28. Vamos lá. Aqui. Versículo 1. De novo veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, presta bem atenção nessa palavra príncipe, anotem aí. Assim diz o Senhor Deus, visto como se elevou o teu coração e disseste, eu sou um Deus, ó, com letra minúscula. Na cadeira dos deuses me assento, no meio, no coração dos mares. Da onde subiu a besta? Do mar. Aonde ele se assenta? No trono. Não, no coração dos mares, justamente no meio do povo, das multidões, governando. Perfeito. Todavia tu és homem, ó, não Deus. Olha o que Deus está falando. Embora considere o teu coração como se fora de um Deus. Porque ele vai se assentar no trono lá em Jerusalém, né? No trono, no templo, falando que é o próprio Deus. Sim. 3. Com efeito, és mais sábio que Daniel. Observe que ele não é qualquer pessoa. Verdade. É um homem entende, porque Daniel foi estabelecido como o príncipe dos sábios na Babilônia. E a Bíblia está dizendo aqui que ele é mais sábio que Daniel. Não há nenhum segredo que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançasse as riquezas e adquirisse ouro e prata nos teus tesouros. Pela tua grande sabedoria no comércio aumentaste as tuas riquezas. E por causa das tuas riquezas eleva-se o teu coração. Portanto, assim diz o Senhor Deus, pois que consideras o teu coração como se fora coração de um Deus, por isso eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a sua formosura, a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova. Morto. E morrerás da morte dos transpassados
no coração dos mares, lá no trono. Acaso dirás diante daquele que te matar, sou um Deus, mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerá, por mão de estrangeiros, pois eu falei, diz o Senhor. Ok? Ok. Agora, se a gente começar a ler a partir do versículo 12, porque muita gente pensa que esse texto, até o 10, pastor Fábio, está falando de Satanás, de Lúcifer. Mas ele só começa a falar de Satanás, de Lúcifer, a partir do 12. Porque aí ele vai dizer, ó, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Perfeito, pastor. Interessante. O príncipe é menor do que o rei. O rei é Satanás, o príncipe é o anticristo. Rapaz, que interessante isso, hein, pastor Mauro? Esse detalhe, hein? É um detalhe aqui, ó, a escatologia bíblica, ela é algo muito detalhista. Se você esquecer um detalhe, cai toda a doutrina, acontece um efeito dominó. Olha que interessante, verso 1, príncipe de Tiro, verso 11, rei de Tiro. Exatamente. Meu Deus, muito interessante isso. Não, porque a partir do 11, a partir do 12, ele vai falar agora de Lúcifer. Ótimo. Enquanto isso, ele vem falando do anticristo e diz que ele vai morrer. Eu vi aqui, interessante. Voltando para o capítulo 13 de Apocalipse, porque aqui, ó, o livro do Apocalipse, ele tem paralelos que são muito preponderantes com o livro de Ezequiel, o livro de Zacarias, porque são livros apocalípticos. Inclusive, muita coisa que está no livro de Apocalipse, ele é retirado do livro de Ezequiel. Viu, pastor Fábio? Comente aí. Não, pastor Mauro, eu estou aqui glorificando a Deus aqui, juntamente com os irmãos aqui, né, juntamente com meu irmão e amigo aqui, André Marques, meu pai, pastor João Donizete, dando glória a Deus aqui. Desse detalhe, eu achei interessante, eu confesso para o senhor, né, porque o professor aqui é o senhor, eu achei sensacional, né, uma informação importante que nós devemos levar em consideração, essa questão, né, do capítulo 28 até o versículo 10 fala do anticristo, a partir do versículo 11 falando propriamente dito do diabo. Achei sensacional isso, muito bom. E a gente percebe, né, pastor Mauro, a conectividade, justamente o que o senhor falou, do Apocalipse, né, com trechos de Ezequiel, com o livro de Daniel, com o livro de Zacarias, essa conexão que é importante a gente saber fazer essa leitura, né? E essa Exatamente. sincronia entre eles. Muito bom, muito bom. Então aí você vai percebendo que a Bíblia vai separando a besta que subiu do abismo da besta que subiu da terra, e depois nós vamos ver a que subiu do mar. Voltando para o capítulo 13 do Apocalipse, então, o que acontece é o seguinte, ele vai simular uma ressurreição. Porque ele vai morrer. Agora ele simula uma ressurreição, e aí vai o seguinte, ele vai colocar uma imagem dele dentro do templo em Jerusalém. Uhum. E essa imagem vai ter que ser adorada por todos. E essa imagem ela tem o poder de fala. Ela justamente. Está registrado isso aqui, né? Muito interessante. Por isso que tem pessoas que até acreditam que possa ser um robô, possa ser um simulacro, né? Algum tipo de simulacro. Porque se ele vai morrer, ele não tem como ressuscitar. E a Bíblia está muito clara que não é que ele vai simular a morte. Ele vai simular a ressurreição, porque a morte ele vai morrer. Deus está falando. Porque eu, o Senhor, disse. Olha, okay? Meu Deus. Vamos caminhando aqui. Apocalipse 13. Os irmãos podem ir fazendo comentário e já preparando perguntas. Olha o versículo 4. Vai acontecer, quando ele simular essa ressurreição, vai acontecer uma perplexidade mundial. E no versículo 4, ó, diz assim... 3, né? Também vi uma das suas cabeças como ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, ó. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Porque tem 3 espíritos, pastor Fábio, que vão agir na boca dessas 3 bestas. Espíritos que fazem sinais, milagres, né? Perfeito. Que são espíritos em forma de rã, que saem da boca do dragão, da boca do anticristo e da boca do falso profeta. Pois nós vamos ver mais à frente, no decorrer das lições, nós vamos ver isso. Olha aqueles que vêm, é o espírito lá, aqueles 3 do rio Eufrates, né? Isso, eles estão na boca das 3 bestas. Perfeito. E são espíritos enganadores, por isso que
nós temos que estar muito atento hoje, pessoas que vivem correndo atrás de milagres, milagres, milagres. O milagre, a Bíblia diz, Jesus diz em Mateus 7, que muitos vão dizer, mas Senhor, no teu nome, nós fizemos muitas maravilhas. O dom de maravilha é um dom excepcional. E, por exemplo, uma pessoa ora, a pessoa não tem a perna, nasce a perna. É um dom excepcional. E Jesus vai dizer, não vos conheço. Esse anticristo, ele vai ser entendido em enigmas. E através do falso profeta e do dragão, ele vai realizar vários tipos de milagres. Meu Deus. A Bíblia diz que a segunda besta, falso profeta, em Apocalipse 13, faz fogo do céu descer na terra, diante dos homens. Meu Deus. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. Ó. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar com ela? Alguém que ressuscita? Não é? Justamente. Versículo 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias. Como foi-lhe dado uma boca? Ele já não tinha uma boca? Já tinha. Pois é, foi-lhe dado então um poder, algum tipo de poder de fala abrangente. Uma capacitação. Essa fala dele, ela tem um poder de abranger muito, né? Uma capacidade muito grande. Essa fala, ela é persuasiva, né? Ele também deve ser um orador muito bom, né? Com certeza, pastor. Proferia arrogâncias, deu-lhe autoridade para atuar por 42 meses, que são 3 anos e meio, né? Versículo 6. Abriu a boca em blasfemas contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, quer dizer, o céu, né? E dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra contra os santos. Quem são esses santos? Os judeus. Menos o remanescente, os 144 mil, que nós aprendemos a semana passada que eles vão ser protegidos. Que é a mulher do capítulo 12. Perfeito. Muito bem. E foi-lhe dado permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E adorá-los-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse livro da vida do Cordeiro é outro livro, não é aquele livro da vida, lá de Apocalipse 12, são 2 livros da vida. Esse daqui é o livro da vida do Cordeiro. Okay? E qual a distinção? A distinção é o seguinte, o livro da vida do Cordeiro é para ser inserido aqueles que fazem parte do contexto cristão, da igreja. Ok? Ok. O livro da vida é para se colocar todos os mortos. Né? Os mortos que vão... Depois a gente vai ler lá no capítulo 20, quando a gente for falar do trono branco, aí nós vamos fazer uma distinção clara sobre isso daí. Sobre o livro da vida do Cordeiro e o livro da vida. Perfeito, pastor. Pastor Fábio, comenta um pouco aí. Pastor Mauro, pelo que eu observei, então, em tudo que foi falado até o presente momento, a gente observa aqui que essa ferida mortal que vai ser curada, essa simulação de ressurreição, é que vai ser o divisor de águas aí na grande tribulação para o surgimento, né, do ministério realmente aí do anticristo, aí, do trabalho dele. Vai ser o momento onde ele vai arregimentar aí a massa. Ele vai ganhar aí o aplauso de todos, as pessoas vão admirá-lo, né? Não somente por aquilo que o senhor comentou, pela sabedoria, pela capacitação que o texto diz aqui que ele vai ter, e a gente fazendo essa sincronia lá com Ezequiel, quando menciona que ele é mais sábio que Daniel, a gente imagina a capacidade que ele vai ter, né? Então, pastor, o que eu percebo aqui é que esse momento aqui é aquele momento ali da segunda parte já, da grande tribulação, lógico, aquele último período, é quando agora o ministério dele, vamos falar ministério, o trabalho dele entra em ação, né? De forma, de fato, né? Ele começa, então, a executar o plano dele aí. E essa ferida mortal, essa simulação vai ser o ponto culminante aí, né? Que vai dar ele essa ascensão perante os olhos do mundo todo, não é? Além de toda a sabedoria,
ele está se posicionando como um homem de paz, né? Agora isso aí vai dar um up, né? No governo dele. Perfeito, um up, porque, né? Porque ele vai se mostrar agora, alguém que ressuscitou, realmente esse é o cara. Além da sabedoria que ele tem, ele é o cara, né? Pastor Mauro, e esse acontecimento aqui de Apocalipse capítulo 13, de certa forma também ele está ligado com Daniel capítulo 9, lá no versículo 27, que fala sobre o rompimento do pacto com Israel. Sim. É justamente nessa ocasião aqui que ele vai mostrar realmente quem ele é. Sim. É isso, né? Tem essa ligação, tem também, né? É exatamente quando ele se assentar no trono e se promover como Deus, que lá nós lemos agora há pouco em Ezequiel, que Deus está falando, você é homem, embora o teu coração diga que é Deus. Lá quando ele se colocar como Deus, ele interrompe o trabalho no templo em Jerusalém, quebra a aliança com Israel, e aí começa também, além da última metade da última semana de Daniel, começa a se contar as 2.300 tardes e manhãs que eu falei lá também. Você falou aquele dia. Então, de certa forma, lógico, o versículo 7 aqui, quando diz que também foi lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse, é a partir do rompimento, então, agora começa a perseguição, literalmente, contra os judeus, né? Sim. E aí ele vai matar os judeus, vai degolar muitos deles, né? Os 144 mil são protegidos. Ele não toca nele. Agora, observe aqui, ó, versículo 9. Se alguém tem... Versículo 8. E adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, né? Que os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso aqui é muito importante, meu pastor Fábio. Porque quando a Bíblia fala desde a fundação do mundo, essa ideia ela é para Israel. Ok? Ok. O capítulo 25 de Mateus, por exemplo, quando ele fala lá Vinde benditos meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando ele separa ali os bodes das ovelhas. Essa expressão, desde a fundação do mundo, não é para a igreja, é para Israel. Entendi. Da igreja é antes da fundação do mundo. Fundação do mundo. Então tem essa diferença. Isso que é outro livro da vida para a igreja. Entendeu? Aqui, ó, observe. Vamos ler um texto. Bem conhecido. Efésios capítulo 1. Outra coisa que eu quero deixar aqui bem claro, tem umas pessoas fazendo live aí na internet aí, tem até uma pessoa que eu conheço falando que o anticristo é o Macron, mas que besteira, rapaz, isso daí, isso é uma grande besteira, o Macron é um tonto, como que ele vai ser o anticristo? Você acha que um homem besta daquele vai ser o anticristo? Isso é uma grande besteira que estão falando aí. Ó, capítulo 1, versículo 4 de Efésios. Como tá mais perdido que tudo lá na França, coitado. Tá mais perdido que cego em tiroteio, né? Aqui, ó. Versículo 1, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Perfeito. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele está falando com a igreja de Éfeso. Ok? Então, a expressão antes da fundação do mundo, igreja, livro da vida. Desde a fundação do mundo, livro da vida do Cordeiro, Israel. Pastor Mauro, e é importante o senhor destacar isso, porque a gente percebe, estudando escatologia, nós, pré-tribulacionistas, né, pré-milenistas, que Deus ele faz essa distinção, essa separação, igreja, Israel, né? Porque às vezes a gente vê outras escolas interpretativas, como os pós-tribulacionistas, que eles colocam tudo num balai só. Por isso eles dizem que a igreja passa pela grande tribulação. Então eles tratam igreja e Israel como se fosse uma coisa só. Mas na verdade não é. Existe uma distinção muito grande. Até no que diz respeito à ressurreição, né, pastor Mauro? Sim, com certeza. Porque isso foi muito pouco comentado na igreja, e até hoje em alguns livros, até mesmo de pré-tribulacionistas, às vezes a gente vê eles comentando, né, no momento do arrebatamento ali, quem ressuscita é somente a igreja, porque as pessoas que são salvas do Antigo Testamento ressuscitam no final da grande tribulação, não é? Tem essa diferenciação, né, pastor Mauro? Com certeza. E a gente tem, é a Bíblia que diferencia. Justamente, né?
1 Coríntios 10, 32 diz o seguinte, que ali 1 Coríntios 10, 32 faz uma separação entre igreja, judeus e gentios. O Moisés, apologista, que é um amigo que eu tenho lá de São José do Rio Pardo, ele está perguntando se a Bíblia mostra de onde surgirá o falso profeta. Daqui a pouquinho nós vamos ler, e aí nós vamos ter uma pista, né? Da onde é. Mas voltando aqui agora, eu quero perguntar se os irmãos já entenderam como que nós colocamos em 7 cabeças, coloca-se 10 chifres. Eu acho que não, hein, pastor Mauro? Vamos lá? Vamos. Então nós vamos voltar para Apocalipse 13. Você vê como que é abrangente esse assunto. Nós não saímos daqui ainda, né, desse capítulo. E já está caminhando para 40 minutos de live, né? Pois é. Então, vamos lá, mas é bom, tem que destrinchar. Sim. Então vi subir do mar, que são multidões, né? Depois nós vamos ler e vai provar, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres 10 diademas e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Então nós vamos ver se agora como que se coloca sobre essas cabeças, 7 cabeças, esses 10 chifres. Vamos para o capítulo 17. Observe, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças. Aqui já está puxando a taça, tá vendo? Aham. E falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Ó, aqui a Bíblia já está começando a definir que aquele mar são multidões, né? Mas ela ainda vai definir mais claro ainda. Versículo 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra. Os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfemas e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Opa, verdade. Hein? Peraí. Versículo 2. Aliás, versículo 1. Aonde ele falou que a mulher estava? Eu estava no deserto. Sobre muitas águas. Versículo 3. Então me levou em espírito a um deserto. Perfeito. E vi uma mulher montada numa besta cor escarlata, quer dizer, aquele vermelho sangue, né? Estava cheio de nome de blasfêmias. E tinha 7 de cabeças e 10 chifres. Mas ele falou que ia mostrar sobre muitas águas. Mas ele mostrou no deserto? É. E aí? Pois é. Vamos lá. Aqui é o seguinte, aqui acontece algo, a profecia ela é progressiva. Quando ele diz, vem, mostrar-te-ei a mulher que está sentada sobre muitas águas, ele já vê a besta do capítulo 13. Ok? Ok. Quando ele diz assim, no 3, então me levou a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui ele já vai ver simultaneamente os dois poderes. O poder do dragão e o poder do anticristo. Está mostrando os 2 poderes para ele. Se você lê corrido, você pensa, mas ele falou que ia mostrar sobre muitas águas. Depois ele já vê no deserto. Porque no capítulo 12, quando os 144 mil fugir para o deserto, ele vai lançar um rio atrás deles. Entendi. Então, pastor Mauro, na primeira observação que eu tinha percebido, muitas águas e deserto, para mim, era a besta do mar e a besta da terra. Então, não é isso. Não, porque a besta da terra, ela só tem 2 chifres. Tá bom. Aqui não, aqui é 7 cabeças e 10 chifres. Perfeito, okay? Perfeito. Então é o dragão e a outra besta. A besta é o anticristo. Versículo 4. A mulher estava vestida. Agora observa essa palavra mulher. Mulher aqui é uma igreja, é uma instituição religiosa, só que falsa. Né? Okay. Porque mulher na Bíblia ela pode tipificar Israel, pode tipificar igrejas, pode ser falsa ou verdadeira. Então vamos lá. Vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas,
e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia da prostituição. Essa prostituição aqui é prostituição espiritual. Ok. É apostasia. Porque aqui essa mulher é a igreja apóstata, que envolve o ecumenismo, envolve nova era, envolve cristianismo, evangélicos, protestantes, envolve espiritismo, todo tipo de religiões durante o período da grande tribulação, porque o anticristo é o campeão dessa igreja. Pastor Mauro, e a gente vela também essa falsa religião, essa falsa igreja pomposa, né? Muito pomposa, né? Pelo que aparenta aqui, né? Sim. Poderosa, pomposa. Porque a sede dessa igreja é o Vaticano. Ok? Ok. Muito bem, vamos lá. Porque eu vou provar onde que ela está aqui. Então vamos lá. Vamos seguir. Versículo 5. Na sua fronte estava escrito o nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Há uma profecia lá em Isaías que diz assim, caiu a cidade dourada, que fala da Babilônia de Nabucodonosor, mas também fala dessa aqui, dessa Babilônia, né? Porque a palavra Babilônia, embora eles dizem que signifique portão do céu, mas a palavra Babilônia significa confusão, misturas, porque Babilônia vem de Babel, né? Perfeito, pastor. Muito bem. Versículo 6. A mulher está embriagada com o sangue dos santos e com o dos mártires de Jesus. Quando vi, maravilhei-me com grande admiração. Qual foi o lugar que mais morreu cristão no mundo até hoje, hein, pastor Fábio? Pastor Mauro, é Roma lá. Roma. Justamente, né? Morreu em outros lugares, mas lá realmente morreu muito, né? Verso Perfeito. 7. E ao anjo que me disse, que o anjo me disse, por que te admirastes? Eu te direi. Agora aqui ele vai explicar, ó, 7 cabeças e 10 chifres, ó. Eu te direi o mistério da besta que leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora aqui ele vai explicar, pastor Fábio. Como se coloca 10 chifres sobre 7 cabeças. Então vamos lá. Então vamos. Verso 8. A besta que viste era, já não é. Como assim? Era e não é. Porque o Império Romano já existiu. Perfeito. Mas hoje ele existe? Não. Não, né? Não. A besta que viste era, já não é. Mas, todavia, está para subir do abismo. Ó. Por isso que eles fazem confusão com essa besta e aquela que sobe do abismo, dizendo que é a mesma. Perfeito. E vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta, que era, já não é, mas que tornará a subir. Ascensão, né? Subir fala de ascensão. Perfeito. Agora, verso 9. Aqui está a mente quem tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher já está assentada. Agora aqui, vamos dar uma paradinha. Que montes são esses? Vou mostrar eles aqui agora. Esses montes. É uma cidade que tem 7 montes, 7 colinas, né? Só tem uma cidade no mundo, pastor Fábio, que é conhecida como a cidade das 7 colinas. Olha aí. Olha aí. Estou colocando na tela aí, ó. Olha o mapa. Agora eu vou pôr o nome deles aqui, ó. Primeiro, Palatino. Aqui, ó. Palatino. Segundo, Capitolino. Terceiro, Quirinal. Quarto, Meu Deus, que coisa, né, pastor? Meu Viminal. Quinto, Esquele. Sexto, Célio. E o sétimo, Aventino.
Sensacional, pastor Mauro. Que legal, que interessante isso, hein? Aqui são 7 montes que cercam a cidade de Roma. Perfeito. A cidade é Roma, então. Roma. Então nós já identificamos que cidade é essa. Muito bem. E o quebra-cabeça vai montando, né? Você vai montando ele aos poucos, né? Peça por peça. Peça por peça. Voltando para o texto, eu ainda não expliquei como que se coloca sobre 7 cabeças e 10 chifres, mas a Bíblia vai explicar. Vamos lá. Então vamos lá. Capítulo 17. Então nós já descobrimos no versículo 9, aqui está a sabedoria, 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Quer dizer, a cidade de Roma está onde? Ela está envolta, sentada entre 10 montes, 7 montes. Agora, versículo 10, também são 7 reis. 5 já caíram. Agora, quais são esses reis que já caíram? Então preste bem atenção agora. Egito, né? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. ok. Os cinco grandes impérios. Caíram, ele está falando, são 7 reis. Mas Sim. 5 caíram. Um existe. Qual que existe? É do dia de João, qual que existia? Dos dias do apóstolo João. Roma não existe. Muito é o que está faltando citar, sim, sim. O outro não é vindo. Mas quando vier, deve permanecer um pouco. Quer dizer, qual que é que vai vir? É o reino da nova Roma. Versículo 11. A besta que era, já não é, né? Ele é o 8º rei. E procede dos 7 e vai para a perdição. Verso 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais não receberam o reino, mas receberão autoridade como rei por 1 hora juntamente com a besta. 1 hora aqui é um tempo, não é 1 hora literalmente, é um tempo, né? Mas observe, se ele é o 8º e tem 10 reis que serão co-governantes com ele, então não são 7 cabeças e 10 chifres. É 1 cabeça e 10 chifres. Porque os outros passaram. Já passaram, entendi. Já. É 1 cabeça só, cabeça. Com 10 chifres. E os 10 chifres são os co-regentes. Os reis, cabeça, o que é? Governo. Ele é o maioral. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, ele é a cabeça do governo dele. E esses 10 chifres, que são reis de menor propensão do que ele, né? De menor autoridade que ele, que reinam num período que a Bíblia fala 1 hora, mas nós não sabemos quanto tempo é, porque não é 1 hora literalmente, que vão governar com ele. Seria como que um bloco de nações. Um bloco de nações, provavelmente. Que vai ajudar ele a reinar. Seria mais ou menos isso, né, pastor? Exatamente, mas a cabeça é ele. Mas entendi, perfeito, perfeito. Então, entendemos as 7 cabeças, mas 6 já passaram, só tem uma, sobre uma tem os 10 chifres. Isso, ele é o 8º, né? O 8º. Perfeito. Interessante demais. Como é que a Bíblia é detalhista, né? A gente tem que fazer essas ligações. Glória a Deus, né? Vamos voltar para o capítulo 13 para a gente ver a segunda besta agora. Versículo 11. O Moisés, ele perguntou se a Bíblia fala de onde vem essa segunda besta. Porque o anticristo, pastor Fábio, ele vai reinar a partir de Roma. Mas o falso profeta a partir da Palestina, de Israel. O anticristo só vai se colocar lá no templo em Israel quando ele ressuscitar, fizer aquele simulacro e se colocar dentro do templo. Quando ele rompe a aliança. Exatamente. Okay. Versículo 11. Vi subir da terra outra besta. Agora, terra aqui, provavelmente não é a terra geral, é a terra da Palestina. Por isso que eu falei que a Bíblia dá uma pista da onde pode ser que ele viria, né? Sim. Porque ele será um líder religioso. E para que ele possa ter uma projeção, ele tem que vir daquela região. Ok?
Agora, ó, ele tinha 2 chifres. Por isso que não pode ser aquela do capítulo 17. 2 chifres. Semelhante às de um cordeiro. E falava como dragão. Agora aqui tem um segredo. Quando você olhava nele, você olha nele, a aparência que ele tem é de bonzinho. Mas quando ele abre a boca, a fala revela o falso profeta, pastor Fábio. Perfeito, perfeito. Até nos nossos dias, porque o falso profeta, ele fala com arrogância. Ele tem aparência de bonzinho. Então as pessoas que estão nos ouvindo aí, cuidado com quem tem aquela aparência de bonzinho, de muito bonzinho. Ó, esse daí é bonzinho, tem muito amor. Mas pela palavra dele, ele se revela. Porque Jesus falou que o coração, a boca fala que o coração está cheio. E a Bíblia em Provérbios, ela diz assim, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quando eu abro a minha boca, eu revelo o que está no meu coração. É o que está lá em 2 Timóteo 3:5. Tem aparência de piedade, mas nega ela. Foge também destes, né? Ele fala lá. Paulo foge diz, foge dele. Então ele só tem duas pontas, 2 chifres. O poder dele é bem limitado, porque o outro tem 10. Verso 12. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Longe da outra besta, ele não tem autoridade para fazer nada. Fazia que a terra e os que habitam nela adorassem a primeira besta que ressuscitou, cuja ferida mortal foi curada. Eu estou parafraseando, né? Sim. Que ressuscitou. Versículo 13. Opera grandes sinais, de maneira que até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Olha aqui. Se alguém está aí achando que o evangelho ele está fundamentado em sinais, e quem faz sinais pode ser considerado homem de Deus, Jesus falou que a maneira de se conhecer alguém não é por sinais, é pelos frutos. É pelos frutos, justamente. E esse fruto que Jesus fala está relacionado com caráter, né? Com conduta. Perfeito, pastor Mauro. Muito bem. Verso 14. Por meio dos sinais, lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitam sobre a terra e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia, quer dizer que morreu e ressuscitou. Aí aqui vai começar uma idolatria tremenda, porque ele vai aconselhar, ele vai dar uma ordem para que todos façam uma imagem dessa besta e possa carregá-la, né, junto para poder representar o anticristo. Verso 15. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta. Agora aqui, ó, que é muito interessante, porque o diabo não tem esse poder. Fôlego de vida. Então, por isso que pode ser um simulacro. Alguns dizem é um clone, pode ser um robô, né? E ele diz assim, ó, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Significa que essa imagem, ela dá ordem. Que coisa, hein, pastor Mauro? Tem gente que está achando que o coronavírus é a grande tribulação, dizendo que já estão controlando nós no mercado, quando chega lá vem com aquele aferidor de temperatura. As pessoas não sabem o que é a grande tribulação. A grande tribulação será um tempo de angústia, o qual nunca houve. Isso é falado pelo profeta Daniel e ratificado por Jesus. Perfeito, pastor. E tem gente falando isso mesmo, né? Que absurdo, né? Isso aí é um chuvisquinho. Muitos pregadores aí da moda, aí do YouTube, falando que a gente está vivendo a grande tribulação. Meu Deus, que grande tribulação. Fazendo churrasco e bebendo Coca-Cola, hein, pastor? E falando que o Macron é um anticristo. Que besteira isso daí. Vamos lá. Versículo 16. E fez que a todos, pequenos e grandes aqui está falando de posição socioeconômica. Tá. Ricos e pobres, livres e escravos, que lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Que isso fala também de questões de trabalho, né? Mão direita, trabalho. Na fronte, quer dizer, nessa posição aqui, na frente, aqui, ó, fronte, quer dizer, é você também pensar aquilo que o anticristo, a besta, está te implantando.
Você pensar sobre aquilo, né? Raciocínio. Vamos lá. Aí ele vai dizer assim, ó. Fossem mortos todos os que não adorassem a besta, né? Aliás, 17. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse sinal, ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é sabedoria. Aquele que tem entendimento. Calcule o número da besta, porque o número de um homem, não é de homem, é de um homem. E o seu número é 666, que é a Trinity do mal. Porque o número 6 na Bíblia é o número do homem, porque o homem foi criado no 6º dia. Perfeito. O número 7 é o número de Deus, está sempre acima do 6. Glória a Deus. Então aqui é a Trinity do mal. Aqui é um líder religioso que vai atuar dando toda a projeção para o anticristo, como se fosse João Batista. Ele como precursor, todo aquele trabalho anunciando Jesus, ele surge depois, ele não surge antes, ele surge depois, mas ele também vai projetar a besta. Ok, pastor. Comente um pouco aí, pastor Fábio. Pastor Mauro, o senhor já destrinchou praticamente tudo aqui que tinha que ser, né, que ser falado, comentado. Tem uma pergunta aqui da Ana Lúcia Prudêncio. Israel será destruído na grande tribulação? Então, quando a gente for falar, Ana, sobre a batalha do Armagedon, a gente vai mostrar o que vai acontecer, porque ele vai tentar destruir Israel. Ele vai tentar de todas as formas destruir Israel, né? E aí Jesus vai intervir nesse momento, no momento da parousia, quando ele vem na segunda etapa, e aí ele vai salvar Israel. E eles vão reconhecê-lo como Messias. Mas haverá uma tentativa, sim, de se destruir Israel, com certeza. Pastor Mauro, o senhor já deu uma explicação aqui maravilhosa, estamos chegando a 57 minutos de aula. Eu acho que era importante agora, assim como a Ana Lúcia, o Moisés, lá de São José do Rio Pardo, se mais algum irmão, né, tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, é momento agora da gente também abrir um pouco aí para interagir com as pessoas que estão conosco. Ó, por exemplo, o Alan Batista Felipe, que está conosco aqui, ele diz assim: como fica o espírito do engano? É semelhante ao Espírito Santo? É aquilo que o senhor falou, de querer sempre imitar Deus em tudo, né, pastor Mauro? Sim. Ele vai imitar. É assim, ó. O dragão se opõe a Deus, ao ancião de dias, o Pai. Uhum. O anticristo se opõe a Cristo. A própria palavra já faz. Aquele que é contra, o antagônico, aquele que se opõe a Cristo. E o falso profeta, ele se opõe ao Espírito Santo. Pastor Mauro, outra coisa, a Aline Moreira Soares aqui, que é esposa de um companheiro, amigo aqui, o Elton Soares, aqui de São Joaquim, ela pergunta o seguinte: como será a implantação dessa marca? É algo também que fica no campo da conjectura, não dá para a gente ainda. Aí entra naquela questão do chip, daquelas coisas que estão sempre aí sendo divulgadas e faladas aí, não é verdade? Não, tem muita especulação, né? Antigamente falavam que era. Eles falavam que era o código de barras. Porque a gente fazendo uma conta no código de barras dá o número 666. Depois falaram que era o número que estava na mitra sacerdotal do Papa. Depois falaram que era o número da Ellen Goldwhite, que é a profetisa do Adventismo. Né? Entretanto, a Bíblia diz que é número de um homem. Ele é nascido de mulher, ele é homem. E a Bíblia mostra, inclusive, uma coisa muito interessante, que ninguém sabe, né, como que vai se implantar esse... Como será, né? Está no campo da especulação, né, pastor? Esse chip também, isso é tudo especulação. Ninguém sabe o que é a marca da besta. Ela vai ser implantada ou na mão direita, ou então na fronte, que é aqui, nessa parte aqui, ó. Na testa. Tem gente que diz o seguinte: se implantar na mão, aí a pessoa pode cortar a mão, mas aqui, se implantar aqui, não tem como cortar a cabeça, né? É verdade, verdade. Mas, pastor Fábio, você sabe que essa questão de as pessoas não poderem comprar nem vender, você já pensou a pessoa chegar no hospital com uma dor, com uma cólica de rim muito forte, e ela não ter o poder, ela não ter a marca, ela não poder ser atendida, ela não poder comprar nada no mercado, na farmácia, gasolina no carro, nada. Não, é absurdo. Nós não temos. Se nós começarmos a pensar nisso, a gente vai entender a que nível, né,
vai chegar isso na grande tribulação. Como que uma pessoa, né, ela vai ficar para viver num local que você não pode comer, você não pode andar com o carro, você não pode fazer nada, absolutamente nada, né, pastor Mauro? Inclusive tem crentes aí falando, né, que não, porque se eu não subir no arrebatamento, eu vou na grande tribulação. E vai nessa, né? Ele já não está sendo fiel nem agora. Imagina na grande tribulação. Se converter na grande tribulação, é o primeiro que vai aderir o sinal da besta, né? Pastor, é verdade, pastor. A reflexão é importante, hein? Principalmente aqueles que não querem que a igreja abra agora com medo do coronavírus. Né? Tem uns aqui em Colina que não, eu não quero que abre, eu tenho família. A hora que aparecer o sinal da besta, né, aí ele vai ser o primeiro que vai lá aderir o sinal da besta, porque ele está com medo do coronavírus e não quer que a igreja abra. Bom, eu vou só mostrar uma coisa aqui. No capítulo 11 de Daniel, você sabe que algumas pessoas, pastor Fábio, vão ganhar o direito de entrar para o milênio, porque nesse momento que haver toda essa perseguição, que as pessoas não puderem comprar, não puderem ser atendidas, alguns vão receber uma pequena ajuda. Olha, capítulo 11 de Daniel. Isso, capítulo 11 de Daniel. Serão para aqueles que vão resistir, que vão lutar com todas as forças para não aceitar. Vamos lá, vamos ver isso. Assim como aconteceu no período do Holocausto, da perseguição de Hitler, que muitos eram socorridos, escondidos, como aquele filme A Lista de Schindler, né? Vai acontecer isso. Que interessante, a Bíblia é tremenda. Capítulo 11. Glória a Deus. Né? De Daniel. Olha o versículo 32. Em diante. Vou ler a partir do 31, ó. Vou até colocar aqui. Vou colocar aqui para as pessoas acompanharem aí. Diz assim, ó. Daniel capítulo 11, 31. E estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, que aqui é aquele Daniel 9, 27, quando ele suspende o sacrifício no templo, né? Ok. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, muitos cairão. Pela espada, pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo despojo. Mas caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Muitos, porém, se ajuntarão a eles com lisonjas. Percebeu? Pequeno socorro. Quer dizer, um pacote de arroz, um remédio. Para ir mantendo eles, Exatamente. Nossa, que tremendo, hein, pastor Mauro? Isso aqui é fabuloso, né? É sensacional, tem que dar glória a Deus mesmo e aleluia, né? Muito bom, muito bom. Pastor Fábio, você vê como que a Bíblia, ela não é um livro comum. A Bíblia é a verdade plena e absoluta. A Bíblia é a bússola do ser humano, é o manual do ser humano. Porque a Bíblia, se você pegar qualquer livro, pega qualquer livro. Eu desafio qualquer pessoa, pega um livro que fica tantos anos aí, 400 anos sem ser escrito, continuado, né? No período interbíblico ali, o período do silêncio, você pega a Bíblia, ela está conectada, ela está interligada. A harmonia é coisa espantosa, porque houve uma mente mestre que trabalhou para essa Bíblia chegar nas nossas mãos. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Maravilha. Acho que agora você já pode dar aí algumas considerações, né? E se tiver mais perguntas aí, eu acredito que onde entra o milênio? É para frente ainda, Alain Batista. O milênio ainda vai demorar um tempo aí para a gente falar aqui. O Enio, não sei se o senhor conhece o Enio, ele perguntou também, voltando à questão da marca, se a marca está relacionada a uma moeda mundial. Isso aí pode acontecer também, está no campo da especulação, né, pastor Mauro? Os globalistas hoje pregam sobre isso, né? Sim, uma única moeda, então já está, né? Estão falando que é o Bitcoin, né? Bitcoin, aquela moeda eletrônica. Eletrônico. Especulação também. Também especulação, justamente. Quem sabe? Chip, não sabemos. Pastor Antônio Gilberto, quando surgiu aquela questão do que seria o código de barra, que teria uma máquina lá na Bélgica, um supercomputador na Bélgica, em Bruxelas, que ia implantar isso, ele foi lá para ver
E ele chegou lá e ele chegou à conclusão que não existia isso daí, né? É especulação. Inclusive, pastor Fábio, nós não podemos arriscar algumas coisas, porque o próprio pastor Antônio Gilberto, que é o maior teólogo pentecostal do Brasil, considerado, ele ensinava, ele dava um ensinamento que os 10 chifres seriam 10 nações da União Europeia. Eu lembro disso, eu lembro. Só que depois ele recuou, ele disse, irmãos, provavelmente serão blocos de nações, porque hoje já tem quase 30 países, ele dizia, que compõem a União Europeia, então não pode ser só 10 países. Perfeito, pastor. O André Marques aqui também tem uma pergunta, pastor Mauro. Deixa eu pôr ela aqui. Vamos lá. A marca da besta pode estar em lugar de tipo de religião, tipo islamismo? Também nós não podemos afirmar, porque a Bíblia não dá esse parecer para nós. Que a igreja apóstata, a grande prostituta, André Marques, que nós acabamos de ler lá no capítulo 17, e depois também, a semana que vem, a gente vai continuar no 18, ela é uma igreja ecumênica. Ela tem todas as religiões inseridas nela. Islamismo. Vocês não perceberam que esse Papa Francisco, ele é ecumênico? Ele está trabalhando constantemente para que haja um ecumenismo, né? Inclusive já tem isso no meio, pastor Fábio, por incrível que pareça, isso já está no meio pentecostal, né? Já tem um movimento pentecostal aí que é novo, né? Neopentecostal, que eles estão trabalhando, tem até um livro que chama assim Diálogo Interreligioso. Os pentecostais querendo ter diálogo com aqueles que compõem o ecumenismo. E já existe uma hermenêutica pós-moderna que interpreta a Bíblia sobre o viés justamente do ecumenismo. E tem também o universalismo, que é o teísmo aberto, que diz que todos vão ser salvos. Tem a teologia já inclusiva, que diz que os homossexuais também participam do reino de Deus, e assim por diante. Então, no período da chamada grande tribulação, quando o anticristo estiver em evidência, o governo dele, o ecumenismo será o grande carro-chefe do governo do anticristo. Pastor Mauro, a gente sabe muito bem, né, que o anticristo, obviamente, não se manifestou, mas o espírito do anticristo, como diz o apóstolo João na sua epístola, ele já está agindo, né, pastor Mauro? Isso já está sendo trabalhado, arquitetado, né? Sim, inclusive sinais claros disso. Inclusive ele fala do anticristo lá na primeira epístola e fala dos anticristos. Né? Justamente. É o plural, que são pessoas que já têm o espírito que vai agir no anticristo implantado neles, né? Perfeito, meu amigo. Muito bom. Abraço, André. Abraço. O André falou. Pode ler. A Bíblia TEB, Bíblia de Estudo Ecumênico também. Exatamente. Já tem Bíblias. Inclusive tem uma Bíblia aí, eu quero dar até um alerta aqui agora, que foi sistematizado os comentários dela por aquele Ariovaldo Ramos, né? Esse que é da esquerda aí, que está fazendo um movimento progressista, que eu vou falar para vocês, é uma Bíblia tremenda, é a Free, deixa eu ver se eu lembro ela aqui agora, interpretação livre, tá em inglês lá, Free, não vou lembrar aqui agora. Vou ver se eu trago a semana que vem aqui para a gente dar uma olhada. Vocês não têm ideia o que esse cara fez com os textos bíblicos. Meu Deus. Ele deturpou, ele profanou a escritura que é santa com palavras, com palavras, né, chavões e terminologias baixas. Freestyle, isso mesmo. Freestyle chama, pastor Fábio. O Danilo acabou de colocar aqui, ó. Irmãos, corram dessa... Isso não é uma Bíblia. Ela é uma Bíblia sangrada, ela não é uma Bíblia sagrada. Ela é muito pior do que a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Chama Freestyle. Se vocês verem o que esse cara colocou na Bíblia, nos textos bíblicos, palavras, inclusive palavrões terríveis, né? Ele quis adequar uma Bíblia descolada, esse Ariovaldo Ramos aí. Estou citando o nome dele aqui mesmo, porque esse cidadão, ele deturpou a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e nós temos que colocar a Bíblia no lugar de honra e de destaque. Então fujam dessa tradução chamada freestyle. Amém. Glória a Deus. Hein? Mais alguma coisa aí para a gente já caminhar para o fim, se tiver? Glória a Deus.
Eu acho que é isso aí, pastor Mauro. Maravilha, Uma hora faz e 10. suas aí, pastor Fábio, finais e a gente já vai. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela honra aí. Passou rápido, hein? Rápido. Passou rápido. Passou rápido. O André está falando aqui, ó, esse pastor Ariovaldo, ele prega o marxismo dentro da igreja. Um herege, cuidado. Isso mesmo, André. Concordo em gênero, número e grau. Né? Se tem alguém que é marxista nos ouvindo aí, nos desculpe, mas vamos refletir se realmente um cristão autêntico pode ser da esquerda e seguir os ensinamentos de Karl Marx, né? Não dá, né? Pode falar, pastor Fábio, pode terminar. Meu amigo, agradeço, né? Glória a Deus, a aula foi muito boa, a participação dos irmãos também foi enriquecedora. Eu acredito que muita coisa boa nós assimilamos hoje, né? Anotamos e escrevemos na tábua do coração, né? Muita coisa ficou aí marcada, registrada, e eu quero somente agradecer ao senhor aí, a todos que estão conosco, e permitindo Deus, vamos caminhando aí nas próximas semanas, né, pastor Mauro? Porque muitas pessoas estão sendo atingidas, né, por esse material, por essas aulas, né, e têm aprendido muito, para a glória de Deus. Amém. Esse material depois vai subir lá para o YouTube, né, para os canais do YouTube, e peço aos irmãos que se inscrevam lá, Assembleia de Deus Ministério Apologético, e eu acredito que agora, a sexta aula, na medida que for avançando, as aulas vão ficando cada vez melhores, né? Com Amém? certeza, com certeza, meu irmão. Vamos orar então, agradecer a Deus. Vamos lá. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te louvar. Te agradecer por esse momento que o Senhor preparou agora. Obrigado, Senhor. Nós aqui estudarmos a tua palavra e que o Senhor tenha esclarecido tantas coisas no nosso coração, Senhor, para que nós não sejamos enganados. Obrigado. Que o Senhor confirme essa palavra no coração dos teus servos, para que a tua palavra continue sendo lâmpada e luz para os nossos pés e para o nosso caminho. Dirige a tua igreja, dirige o teu povo, abençoa o pastor Fábio, sua família, a igreja de São Joaquim, continua conosco aqui em Colina e com todos os irmãos. Dá-nos uma noite tranquila, uma ótima semana, e que na semana que vem, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui novamente falando sobre a tua palavra, Senhor. Continua conosco, no nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor Fábio. Fique na paz. Até a próxima, meu nobre. Um abraço, meu amigo, a todos os irmãos. A paz do Senhor. Amém.